Porque como eu tô com a câmera ligada, fica uma luzinha acesa. E para mim, essa luzinha, quando tá gravando, ela fica igual. Aí eu olho ali e parece que tá gravando. Mas já liguei. Então, por isso, gente, é tão importante que nós tenhamos o conhecimento, né? Talvez a gente não vai usar isso nesse momento, mas que a gente saiba onde buscar essas informações e orientar, né, sempre que for possível, na nosso ambiente de trabalho, enfim, né, o responsável pela empresa, os próprios trabalhadores e colaboradores, e seguir essas normas. Então, hoje, a gente vai fazer meio que falar para vocês mais 2 tópicos em relação às principais enfermidades e também sobre os EPIs e EPCs, né? Mas é basicamente um conteúdo que a gente já conversou essa semana, muitas coisas a gente já falou. Vocês deram alguns exemplos que acontecem aí na indústria também. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A aula não vai ser tão extensa hoje, né? E aí, finalizando o assunto de saúde e segurança do trabalho, na terça e na quarta-feira, a gente vai ver sobre gestão da qualidade da indústria, né? Garantia da qualidade é um assunto um pouquinho mais sucinto. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer uma atividade avaliativa para concluir a unidade de segurança dos alimentos. Vocês já fizeram uma atividade que foi a das BPFs e dos POPs, fizeram também um quiz na semana passada, e na próxima semana, então, tem mais essa atividade aí que eu vou desenvolver para vocês, tá? E aí, na próxima semana, como eu já havia avisado, vocês estão de folga. A gente só retorna para a aula no dia 1º de setembro, numa terça-feira. Aí nós retornamos. Não sei se vocês já receberam o calendário. Já foi mandado para vocês? Alguém recebeu? Não, dessa vez não, eu não recebi. Não, então eu tenho ele aqui, eu vou mandar para vocês, tá? A gente vai. Esse calendário, ele tá meio. Assim, ele tá correto agora. A gente tem aula em setembro, outubro e novembro, né? Vocês não têm aula em dezembro, isso continua. Ainda estamos com aulas online, em função de toda a situação, né? O último decreto que saiu essa semana, acho que foi quarta-feira. Acho que foi quarta. Não sei se vocês viram, né? Teve alguns estabelecimentos, algumas situações aí que foi decretado que estão sendo permitidos agora, né? Acho que alguns eventos religiosos, algumas coisas assim, mas que as aulas ainda, né? Essa parte da educação ainda continua suspensa. Então, a gente não sabe até quando que isso vai continuar. Então, por esse motivo, nós organizamos o calendário. Vocês vão começar com a industrialização de bebidas e depois desenvolvimento de projetos. E aí a unidade curricular de carnes, que é uma que também era prevista agora para o segundo semestre, a gente vai deixar ela mais para frente, porque aí está previsto aulas em laboratório, né? Então, nós preferimos deixar ela mais para frente, que a gente acredita que essa situação toda vai estar resolvida até lá. A gente vai estar liberado para assistir aula, né? Mas isso a gente não sabe ainda como vai funcionar. Então, por enquanto, está dessa forma. Eu vou encaminhar para vocês o calendário, tá? Depois da aula, se eu lembrar, eu mando para vocês, tá? Qualquer coisa, me peçam. Bom, gente, então, alguns tópicos que vão concluir o nosso assunto sobre saúde e segurança do trabalho são os acidentes e as enfermidades relacionadas com o trabalho. Então, nós temos aí uma infinidade de problemas que podem acontecer, né, pela falta de segurança do trabalho, entre outros motivos também, que vocês até inclusive relataram, né? Muitas vezes o ambiente é seguro, é dado treinamento, tem todas as informações, os EPIs e tudo mais, e mesmo assim o funcionário às vezes se machuca, talvez por descuido, né, falta de atenção.
enfim, independente do motivo, né, esses acidentes nunca são desejáveis, né, e muitas vezes causam aí algumas enfermidades. Então, quando o ambiente de trabalho não é adequado, né, às características e ao funcionamento do corpo humano, que foi o que nós vimos ontem, né, o espaço disponível para essa pessoa trabalhar, ou também não são adotados de procedimentos de segurança, de prevenção de acidentes, o empregado pode estar em uma situação penosa, né, ou insalubre, como a gente viu. Então, outros fatores não profissionais, mas que podem também causar alguns tipos de acidentes, né, estão ligados ao estado de saúde ou ao hábito desse profissional, né, desse funcionário, por exemplo, desse trabalhador. Então, aos hábitos de vida dele. Como exemplo, alcoolismo, né, ou tabagismo. Isso também pode estar atrelado aí a um problema, né, futuro. Também tem um papel importante para a aparição e o progresso, né, das doenças profissionais que podem ser relacionadas com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Então, o que acontece? Dependendo da atividade que esse trabalhador faz, né, realiza na empresa, o hábito de vida dele poderá estar relacionado com alguma enfermidade, algum problema futuro, né? Então, está associado aí. E aí não é necessariamente um problema profissional, mas sim o ambiente mais o seu estilo de vida. Então, quando as condições de trabalho, né, elas ultrapassam os limites toleráveis do organismo, a probabilidade do trabalhador adquirir uma doença no trabalho é grande. Isso serve também para outras situações que não sejam somente o trabalho, né? Até mesmo em casa, quando a gente extrapola, né, o nosso limite do organismo por estar fazendo algum tipo de atividade, né, e ainda mais quando ela é repetitiva, ou seja, você tem esse hábito com frequência, né, você pode estar desenvolvendo aí algum tipo de problema futuro. Então, neste caso, né, tem-se uma doença profissional, que é definida como uma doença causada por fatores físicos, químicos ou biológicos, né, encontrados no meio de trabalho, e que o trabalhador, né, está sujeito, no qual ele não tem acesso aos recursos de proteção contra esses agentes. Né? Por exemplo, a exposição a um nível elevado de ruído pode gerar uma perda auditiva aos trabalhadores expostos, né? A partir do momento que a empresa disponibiliza esses EPIs, né, é orientado, aí já é um problema mais do próprio trabalhador, né? É uma falta de cuidado desse trabalhador. Então, alguns exemplos que podem acontecer, né, em diferentes tipos de empresas e sessões de trabalho e tudo mais. Então, lesões por esforço repetitivo, né, conhecido como o LER, já foi muito falado, né, muito comentado. O LER são as inflamações provocadas, né, por atividade de trabalho que exigem movimentos manuais repetitivos durante um longo tempo, né, como, por exemplo, citar a digitação, né, a utilização de computadores. Isso também serve, gente, para quem faz muito trabalho manual, artesanatos, né? Às vezes faz muito tricô, faz muito crochê, por exemplo. Também pode desenvolver aí LER. A perda auditiva, né? A gente comentou bastante sobre isso na nossa aula de quarta-feira. É provocada, na maioria das vezes, pelos altos níveis de ruído, barulho de motor, equipamento de manutenção. Isso ao longo do tempo pode ir gerando uma perda auditiva. Como a gente viu, uma exposição 5 minutos ao barulho, nós vamos levar 50 minutos, né? 10 vezes mais para descansar. Então, imaginem que de repente a gente fica lá o tempo do trabalho lá 8 horas, né? Ouvindo um determinado ruído, às vezes a gente vai precisar 10 vezes esse tempo para descansar. E no outro dia você já está no trabalho de novo, ouvindo o mesmo ruído, e assim vai sucessivamente, todos os dias.
Então, isso pode ser um problema, pode gerar um problema. Então, inúmeras doenças profissionais irão se caracterizar de acordo com o risco, podendo causar vários problemas ao organismo e, dependendo do caso, até a morte. Então, as doenças profissionais podem ser prevenidas, né, respeitando os limites de tolerância de cada risco, utilizando-se adequadamente os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. Então, doenças do tipo degenerativas ou inerentes à idade avançada do trabalhador, as que não produzem incapacidade de trabalhar e as que sejam próprias da região onde o trabalhador habite, né, ou onde essas doenças se desenvolvem, elas não são consideradas como doenças do trabalho, a não ser que seja comprovado que a doença, né, foi resultante de algum fator do trabalho. Caso contrário, isso não vai ser considerado como uma doença proveniente do seu trabalho. Então, o acidente de trabalho vai ocorrer quando o trabalhador, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, sofre algum dano ou provoca alguma lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar tanto a morte desse trabalhador como uma perda ou uma redução da capacidade para o trabalho, né? E essa perda, né, ou redução de capacidade, ela pode ser, em muitas vezes, temporária ou permanente. Então, quais são os acidentes de trabalho que podem ocorrer, né? O acidente ligado ao trabalho, quando esse não é uma causa única, né, mas contribui para a morte do trabalhador, redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, né, ou produziu aí uma lesão que exige atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo trabalhador no local e no horário do trabalho, né, a doença proveniente da contaminação acidental do trabalhador no exercício da sua atividade também, ou ainda o acidente sofrido pelo trabalhador, ainda que fora do local e horário de trabalho. Algum de vocês aqui já sofreu algum tipo de acidente de trabalho em algum momento da vida de vocês? Ou não? Se alguém sofreu, quer comentar? Oi, Francisco. Eu já. Já? O que aconteceu? Aí eu furei a minha mão esquerda com um gancho lá no abate. Quando eu trabalhava no abate, uns 25 anos atrás. Nossa. Mas foi por descuido. Oi, descuido? Falta de atenção. Ficou afastado por um tempo até se recuperar? 2 dias atestado. 2? 2. Aí depois foi trabalhar com a mão lá cheia de ponto. Aí que eu examinava a carcaça, aí tinha que levar o gancho e a faca. Levar o gancho e a faca. Aí eu levei a faca e levei o gancho em cima. É descuido. Aí o gancho furou em cima da mão. Nossa, me dá um mal-estar só de ouvir. Alguém mais já se machucou? Oi, Oi, Marta. tudo bem? Tudo bem. Eu também me cortei. Também já me cortei. O que você cortou? Num disco de fatiar presunto. Eu entro cedo para montar os discos, daí a gente higieniza, né? Passa álcool, eu estava secando o disco e escorregou a mão assim e cortou a beirada da minha mão assim, sabe? Não, mas foi questão de segundo, assim, sabe? Quando eu vi, tinha sangue, sabe? Não doeu nada, sabe? Só depois. Só ardeu. Só ardeu, né? Aí deu uns 8 pontos, daí fiquei afastado uns 10 dias, aí já melhorou. Beleza. Mas é uma lição, sabe? Isso, Marta? Faz tempo isso, Marta? Ah, já tá fazendo uns 8 anos, acho. Nossa. Mas tem a cicatriz até hoje. Ah, eu imagino. Meu Deus, gente, que agonia de ouvir isso. Mais alguém, gente? Tem alguém? Eu, professora, já me lasquei 2 vezes. Ai, meu Deus. O que aconteceu?
A primeira temperatura da água, quando eu trabalhava na higiene, ela estava muito elevada. E daí eu queimei a perna esquerda com o jato de água. Entrou Nossa. por cima da minha calça, bateu na minha perna e queimou. Meu Deus. Perna Só que inteira. professora, um pouquinho antes a gente estava jogando água uma na outra, as colegas, porque eu trabalhava lavando a mortadela. E como a gente jogava água dentro da misturadeira, caía o resíduo de mortadela que ficava lá dentro. E só que a gente usava roupa plástica, né? Eu fiz o chuveirinho com a mangueira, joguei água nela, desceu o resíduo de mortadela, daí ela jogou em mim um pouquinho antes. E daí eu coloquei no jato forte e estava tirando o restante do resíduo que estava dentro do outro picador de toucinho lá. Uhum. Eu não sei como que eu me enrosquei na mangueira e o caninho foi na minha perna esquerda e queimou a minha perna com a água quente. A água estava em temperatura muito elevada, daí queimou a perna. E a outra vez eu caí A gente tinha que entrar dentro dos equipamentos para poder lavar, né? E eu entrei dentro e já estava enxaguando, já tinha lavado tudo. E daí eu resbalei de lá de cima, caí É tipo um caracol, assim, que ele leva a carne para cima, que cai dentro da misturadeira para fazer mortadela. De lá eu caí no braço dele, do braço eu caí lá embaixo. Me estrupiei tudo. Lá embaixo, quanto? Ah, professor, o meu tamanho, né? Mas já dá para quem é gordo. Trincou o ossinho da minha coluna, quase fiquei paralítica. Meu Deus, foi muito sério. Eu tô rindo aqui, mas foi sério. Mas já Nossa, passou, gente. professora, graças a Deus, agora eu tô bem. Desse deslize meu aí, deu 2 hérnias de disco, deu desgaste, deu desvio, porque quebrou, né? E daí eu já não pude mais fazer o que eu fazia antes. Entendi. Aí você mudou Ele de quase função. quebrou, na verdade. Ele trincou o ossinho do cóccix da coluna ali. Nossa senhora, Adriana, o teu foi muito, muito sério, muito mais sério. Alguém Mas mais? e como que eu caí, a minha colega ficou rindo na hora, né? Porque foi engraçado. Mas daí ela viu que eu não conseguia levantar nela, foi me socorrer. É aquela história lá. Primeiro eu dou risada, né? Depois eu te socorro. Mas graças a Deus passou. Isso já tem uns 7 anos atrás já. Ah, faz tempo já. Mais alguém, gente, com alguma história aí? Eu também já me acidentei. O que aconteceu, Ricardo? Aconteceu um acidente com a transpaleteira elétrica. E com você, aconteceu o que especificamente? Na verdade, eu estava levando o pallet, voltando da câmara já. É um espaço meio apertado entre a Toscana e nós lá. E o pessoal da Toscana desce uma escada lá, que é bem baixa, assim, e você, tipo, eu voltando de costa, eu não vi eles. Quando eu vi, eles, tipo, vieram gritando, e me apavorei, me assustei e apertei o botão contrário da transpaleteira, em vez dela ir para frente, que ela teria que ir, ela veio para trás, né? Eu puxei o para trás e acabei prensando no meu pé. E daí, tipo assim, como a gente usa uma bota térmica que é específica da expedição por causa do túnel, ela tem uma parte de ferro, foi o que salvou meu pé. Nossa. O tipo dela, né, de ferro. E daí ela empurrou para trás, o meu pé prensou, tipo, entre a paleteira e o pallet ali, e ele dobrou como se fosse a ponta do pé, sabe, para cima. Aí, tipo assim, no dia eu meio que cheguei, tirei a bota, o pessoal veio ali ver e tal, né, e eu não senti muita dor, eu fui lá, registrei no ambulatório, eles foram tiraram umas 20 dias. Nossa. E eu teve, como eu não gosto de faltar, né, eu liguei pegar e compensar um dia de mandioca para não pegar testado. Quem tá aí já Mas aí ficou bem, teu pé tá bem hoje.
Não, ele não chegou a quebrar. O raio-x só mostrou que ele, como se fosse, tivesse rompido uns nervos. Assim. E ele foi, tipo assim, como se fosse dobrar o pé forçando para trás, mas ele inchou daí de um jeito que eu entrava lá para dentro pisando com a bota e eu ficava dentro da sala praticamente pisando em cima da bota porque eu não podia pôr a bota, né? Mas ele ficou uma semana assim, eu levei sorte que foi na quinta, se eu não me engano, eu trabalhei só na sexta e pegou sábado e domingo, eu fiquei em casa. E na segunda ele já desinchou um pouco mais, em 3 dias. Nossa, mas já pensou se você não tá com essa bota, Ricardo? Você tinha quebrado seu pé. Sim, eu até comentei com o técnico de segurança sobre a bota, porque até na época eles queriam tirar de nós a bota, né? E tirar de alguns setores, como trabalho mesmo, né? De redução de custo e tal, e onde não envolve a temperatura, não é necessário o uso dessa bota térmica. Mas daí eu citei essa situação, né? Que praticamente essa parte de ferro do bico dela foi o que salvou de eu não ter quebrado esse pé, né? Passei para ele. Na verdade, nem foi pelo problema da temperatura, aí foi outra coisa, né? Nossa. Sim, é porque, como eu te falei, a gente que entra dentro de câmara fria tirar os pallets de carne, de matéria-prima, aí sim, daí a gente utiliza essa bota por causa disso. Entendi. Nossa Senhora. Mais alguém com alguma história bem horrorosa para contar ou não? Eu, professora Gilmar. Conta, Gilmar. Eles estavam reformando uma câmera lá na empresa e eu passei bem na hora e o cara tava com a lixadeira. E daí, mas faz anos, acho que faz uns mais de 15 anos. E eu dei uma olhadinha, a hora que eu olhei, e veio uma ferpinha no meu olho, de ferro, né? E daí ainda bem que eu não esfreguei, né? Mas eu senti a dor, né? Aí eles me levaram de roupa branca, bota, tudo, né? Capacete, lá no shopping, né? Aí pra tirar a ferpinha do olho, e graças a Deus não deu nada. Só assim. Nossa. Aí, mas foi muito azar. Não deu nenhum problema com a tua visão, por isso, Gilmar. Não, deu nada. Só arranhou. Não deu nada, meu Deus. Mais alguém, gente, quer comentar aí algum acidente? Não? Bom, já chega, né? Chega de história triste aí. Mas gente, é esse tipo de situação, né? Por isso que se fala tanto de segurança e dos EPIs, né? Que se fala, tem que usar isso aí. Normalmente assim não, mas assim, uma grande parte, às vezes, os funcionários falam, mas que saco, né? Às vezes tá calor, às vezes tá frio, aí você tem que trocar de roupa, colocar roupa específica. Né? Às vezes o calçado não é tão confortável como seria um tênis, por exemplo. Às vezes usar o abafador, né, auricular, usar a máscara, usar o óculos é muito desconfortável, né? Mas é necessário. A gente nunca sabe quando vai sofrer um acidente, vai acontecer alguma coisa. Que bom que todos vocês estão bem, embora tenham sofrido aí alguns acidentes no percurso. Então, quais que são os aspectos gerais sobre os acidentes do trabalho, né? Eles revestem-se, né, de grande importância por diversos fatores, que vão desde o grande número de pessoas expostas até a possível gravidade dos mesmos. Né? Os acidentes do trabalho implicam altos custos sociais, aposentadoria, às vezes precoces, né, indenizações, anos de vida perdidos, perda de familiares, entre outros. Acho que o ano passado, talvez vocês lembrem melhor que eu, né? Que teve acho que foi aqui em Medianeira, assim, que uma pessoa morreu dentro de um silo de grãos. Vocês lembram dessa história? Acho que foi ano passado, não foi? Que caiu, né, durante uma manipulação lá, enfim, um trabalho que estava fazendo, caiu dentro do silo e acabou morrendo, né? Não conseguiu mais sair.
Pensa, gente, que coisa mais triste uma situação dessa. Eu não sei como foi a condição do trabalho, se essa pessoa estava utilizando algum tipo de EPI, algum cinto de segurança, nem sei como funciona a segurança, né, para um trabalho desse tipo. Mas você imagina que coisa mais triste isso, né? Uma pessoa ali trabalhando e de repente morrer asfixiado dentro de um silo de grãos, né? Esse é um dos exemplos, tem tantos outros aí que a gente ouve frequentemente, né? Então, esses acidentes, né, causam aí esses altos custos sociais, seja tanto para a empresa quanto para a família, né? Aí já a gente passa de um custo, né, financeiro aí para uma perda familiar que também é muito sério, muito triste, né? Muito difícil não tem como resolver, né? Mas muito difícil passar por esse momento. Então, os acidentes geralmente resultam de interações inadequadas entre o homem, a tarefa e o seu ambiente, né? Esse é o motivo dos acidentes em geral, né? Tanto o trabalhador quanto a sua atividade propriamente dita e o ambiente de trabalho. Aí a empresa está envolvida nesse ambiente, né? Tudo que diz respeito a ela. Então, esses três fatores aí são os que pessoal, alguém mudou aqui a apresentação? Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Estou vendo sim, professor. Opa! Alguém mudou. Acho que alguém pegou. Vou solicitar o controle de volta. Alguém pegou o controle da aula. Acho que foi você, Tânia. Tá me ouvindo? Não sei, prof. Eu cliquei aqui para ver os slides. Devo ter feito sem querer. Foi mal. Não tem problema. É só porque do lado aqui tem um local que deve aparecer para vocês que se vocês solicitam um controle, a apresentação fica na tela de vocês. Foi isso que eu estava vendo. Eu via todas as meninas ali, por isso que eu falei. Mas não tem problema, já voltou aqui para mim. Tá tudo certo. Acho que a Tânia tá boicotando a aula, hein? Eu acho que a Tânia tá querendo dar aula aqui, Tânia. Vamos trocar? Não foi, não. Hoje é sexta. Você tá querendo me boicotar, Tânia? Não, boicotando. Te pegamos. Brincadeira, pessoal. Acontece. Então, além disso, né, as causas o acidente, então, ocorre por essas interações, né, entre o homem, a tarefa e o ambiente, como eu falei, e as causas desse acidente são por 3 componentes normalmente: organizacional, tecnológico e humano. Tá? Essas são as principais causas. Então, nesse sentido, né, é falso acreditar que somente o operador ou somente o trabalhador vai ser o responsável pelos erros, né? Vai ser ele, que somente ele comete erros. Muito pelo contrário, tem todos esses outros fatores envolvidos, né? O que vão poder auxiliar nesse acidente, né? Na geração desse acidente. Então, tá todo mundo envolvido, não é só um. Então, a complexidade, né, dos sistemas deve respeitar as capacidades do cérebro humano. Não se podem prever todos os acidentes, nem todas as reações dos operadores, né? Deve-se colocar todas as condições ótimas de segurança e de prevenção para esses trabalhadores. Então, os acidentes ocorrem principalmente devido ao quê? Aquilo que vocês já falaram. Às vezes, falta de conscientização dos riscos, né, e do serviço e das formas de evitá-lo, né, aquele excesso de confiança, principalmente quando se está há muito tempo no trabalho, né, faz aquilo diariamente, isso acaba gerando aí uma confiança. Falta de atenção, às vezes falta de conhecimento do trabalho que deve ser feito, né, uma falta aí de treinamento,
ou de tempo de trabalho, né, ainda não se adaptou corretamente ao trabalho, não sabe exatamente como é o processo. A falta dos usos de equipamentos de proteção individual e coletivos, né, EPIs e EPCs, a falta de treinamento e informação, falta de organização. A organização ela é muito importante em todos os setores da nossa vida, inclusive no trabalho. Excesso de confiança, como eu falei. Máquinas e equipamentos com defeitos também podem ser um dos motivos aí, né, principais da ocorrência desses acidentes. Então, são vários fatores que têm que ser avaliados, né, e analisados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Quem de vocês aqui participa dessa comissão? Tem algum de vocês que participa? Diego, você faz parte da CIPA ou não? Acho que tem neguinho escondendo o jogo, hein, professor? Até eu vejo um neguinho lá com as toucas da CIPA. Não acredito que não tem nenhum aqui que faça parte. A Ju era, mas ela saiu. É o Leandro. O Leandro acho que não está aqui na aula. Ele falou que ia entrar, eu não vi ele entrar aqui. Não tá. Ninguém mais, gente? Eu, professora Fernanda, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, quando dá um acidente em nossas áreas, de sessões, ela vem um plano de ação para a gente fazer, né? Dar um treinamento para o colaborador que sofreu o acidente, se foi descuido, falta de atenção ou provocado, né? Sim. E daí a gente dá o treinamento para o colaborador, o membro da CIPA assina, né? Nós, encarregado, e o técnico de segurança também assina, tá? É mais ou menos assim que acontece. Entendi. Era isso que eu ia perguntar para quem fosse... da CIPA, da comissão, como que funcionava esse processo, né? Mas você já respondeu a pergunta. Mas a maioria aqui, professora, tipo, eu sei que eu fui, o Francisco foi, o Gilmar encarregado, acho que tá até o Ricardo, as pessoas, a maioria foram da CIPA já. E como que vocês são indicados, né? Ou vocês se inscrevem, que querem participar, querem fazer parte? Como que é? As sessões grandes tem uma votação. Primeiro, dentro da sessão, né? Escolhem os candidatos, né? Aí depois tem uma votação geral, né? Daí aí o primeiro, não lembro quantos que é agora o total, os primeiros 10, vamos dizer, são os candidatos, são os efetivos, né? Aí tem os suplentes também, tem mais, não lembro quantos suplentes também. A minha sessão que tem poucos funcionários, geralmente é indicado, né? Aí tem um membro da CIPA indicado. As outras áreas pequenas também, né? Mas sessão grande, tipo a BAT deve ter umas quantas, Desostra deve ter umas quantas também. A embalagem do Francisco também deve... E fica por quanto tempo na comissão? Quanto? Acho que é 2 anos, né? Se alguém puder me corrigir, acho que é 2 anos. É 1 ano. É um ano? É 1 ano. Votação em 1 ano. Muito bem. Eu, Gilmar, então, como vocês... Eu fui brigadista Oi? E da equipe do Primeiro Socorro, mas da CIPA eu nunca entrei. Você foi brigadista ou é? Não, eu saí, porque para nós é meio complicado ficar em treinamento, inclusive agora, NR, acho que 36, se não estou enganado, aí o Diego quer me corrigir, ela pede que tenha um treinamento de 1 semana, daí para nós já não dá certo, eu acabei desistindo. Então, uma vez que você é brigadista, por exemplo, você pode não ser mais. Ou uma vez que você vai ser sempre. Como que é isso? Eu não sei. Eu sei que o Diego falou que né? Tem vários outros aí
você que decide se você quiser continuar ou não. No meu caso, eu era brigadista na lavanderia, né? Que pega a seção administrativa. Então, a carga horária era menor. Então, agora que eu fui para a indústria, fui destituída por conta da carga horária. Do meu curso anterior. Aí eu saí. Entendi. Entendi. Na verdade, do ano passado para cá, aí começou a entrar essa lei. A primeira vez que eu fiz, por exemplo, foi só 24... não chegou a 24 horas, agora você tem que ter 40 horas semanais do curso, para depois fazer os reciclagens. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que passou a ser desse jeito. A carga horária aumentou. Mudou alguma coisa, acho que aumentou uma NR lá, daí ele se obrigou a fazer 40 horas. Entendi. Muito legal. Era um para cada 10, não. É um brigadista para cada 10, E aí com essa NR, quando entrou a carga aí, eu acho que foi de 1 ou 2. O Diego, acho que, não sei se você sabe, mas aí diminui os brigadistas da sessão. Eu tinha 10 brigadistas, hoje eu tenho 2. Por lei, antes era brigado. Um brigadista para cada 10 funcionários, é isso? Essa NR, quando vai ter a carga de treinamento, aí eles diminuíram os brigadistas. Entendi. Antes era por funcionário, quantidade de funcionário. Agora não é mais por quantidade, é por metro quadrado. Tá. Eu não sei como é que tá. Entendi. 10 tinha, veio para 2. Nossa, gente, muito bom conversar com vocês. Tô aprendendo um monte de coisa. É isso aí, ó. Quem é da área de alimentos ou qualquer outra área, a gente não sabe tudo, não. Então, a gente, ainda mais quando a gente não tem a vivência na indústria mesmo, muito do que a gente sabe é teoria apenas, né? E isso com certeza vai acontecer com vocês, né? Vai ter áreas que vocês vão ter muito conhecimento, muito domínio, a parte de frigoríficos nem se fale, né? Enquanto que outras áreas, né, é outra realidade. E é assim mesmo, gente. A gente vai aprendendo um com os outros. Então, Fernanda, muito bom conversar. Oi. Mas assim, o fato de eu ter desistido da brigada não me deixa fora de um atendimento, entendeu? Entendi. Eu não vou omitir o atendimento se eu estiver próximo a ele. Então, eu vou estar ajudando a socorrer a pessoa porque eu tenho treinamento. Eu vou passar para a pessoa que é brigadista, que eu tenho conhecimento, eu me identifico a ele, né? Aos outros brigadistas, que eles usam uma touca, e aí eu auxilio ele, que eu acho injusto, né? Eu ter o conhecimento e simplesmente passar pelo acidente e não atender ninguém. Com certeza. Isso aí não é só na empresa, né, Ricardo? Às vezes no dia a dia aí, quem tem um conhecimento disso consegue resolver qualquer problema, né? Já, não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, em voos é bem comum, às vezes eles solicitarem, perguntarem se tem algum médico, alguém da área de saúde, né, caso ocorra algum problema com algum passageiro, por exemplo, né? Que aí tá voando, como que vai, não tem como parar Professora, e tentar. Oi. Eu tenho curso de primeiros socorros, que eu fui agente comunitário de saúde na prefeitura lá do meu município, e no meu setor teve um dia que teve um acidente, uma moça desmaiou lá e tudo, aí não tinha brigadista na hora lá, eu que conduzi o socorro dela lá também. Até o pessoal da brigada chegar, porque teve uma pessoa lá que quis pegar no colo, carregava lá, eu digo, não, vamos pegar a primeira maca, imobilizar tudo, pôr a tala. Sim. Né, porque numa dessa aí o desespero, a falta de conhecimento, você pode causar um problema muito mais sério. Mas um caso que aconteceu agora há poucos dias, vocês devem ter até acompanhado de um acidente que ocorreu aqui em Céu Azul, com uma pessoa de moto, um motoqueiro, que teve uma socorrista do SAMU que mora em Itaipulândia, e ela estava de folga nesse dia, né? Acho que estava levando a sogra para algum lugar, e ela passou no momento do acidente. Viram essa reportagem? Ela passou no momento do acidente, viu a situação, né?
a pessoa, o motorista, o motoqueiro, ele perdeu a perna, né, e um braço, se eu não me engano, acho que foi isso. E ela acabou fazendo o torniquete, né, com o cinto do motoqueiro. Ela retirou o cinto dele e fez o torniquete ali, e ela não tinha mais nada disponível para fazer o outro, que acho que o outro era no braço. Aí ela retirou o sutiã dela, amarrou o sutiã no braço dele, até que a ambulância chegou e levaram ele para a emergência, né? E foi por isso que ele acabou sobrevivendo, né? Foi um anjo que apareceu ali. E, como vocês falaram, né, Clarão? Aí era a profissão dela, uma outra situação. Mas não é porque vocês não estão mais na comissão que isso não é importante, né? Como o Ricardo falou. Você vai prestar ajuda ali, vai informar que você tem curso, que você tem conhecimento, que você sabe realizar os primeiros socorros ali, né? Então, é bem importante isso. Muito bom, gente. Conhecimento aí compartilhado. Bom, então, sobre a comissão interna, né? Vocês já vi que sabem muito mais do que eu sobre isso, né? A CIPA. Então, tanto empresas privadas quanto públicas e órgãos governamentais, né? Com empregados registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho, né? CLT, são obrigados a organizar e manter em funcionamento, né, por estabelecimento, essa comissão interna, conforme o número de empregados, né? Então, isso segundo a lei, dependendo do número de empregados que essas empresas têm, obrigatoriamente tem que ter a comissão de prevenção de acidentes. Então, as empresas que não se enquadrarem na obrigatoriedade, né, da Constituição da CIPA, deverão anualmente designar um empregado como representante, o qual deverá participar do curso da CIPA, então. Nessa comissão, ela vai ser formada por representantes dos empregados, aqui, ó, você estava falando antes, né, eleição direta, representantes indicados pela empresa, tendo como objetivo, né, prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, né, de modo a tornar isso compatível permanentemente o trabalho com a presença da vida e a promoção de saúde do trabalhador. Os principais objetivos da CIPA: observar e relatar as condições de riscos nos ambientes de trabalho, solicitar medidas para reduzir ou eliminar os riscos existentes. Isso aqui é muito parecido, né, quando a gente olha esses objetivos com o que a gente viu em relação ao APPCC. Só que aqui a gente está falando de trabalhadores. No APPCC a gente está falando da qualidade e segurança, né, dos alimentos. Mas os objetivos são basicamente os mesmos, né? Avaliar, solicitar medidas corretivas, medidas preventivas, discutir os acidentes ocorridos, né, encaminhando ao SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia, em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, ao empregador o resultado da discussão e solicitar as medidas preventivas, né, a partir daqueles acidentes, orientar os demais trabalhadores quanto a essa prevenção, investigar as causas e circunstâncias dos acidentes e doenças ocupacionais, promover anualmente, né, seminários internos aí da prevenção de acidentes de trabalho, né, chamado de CIPAT. Aí tem-se o programa de controle médico, né, e saúde ocupacional da empresa, né. Esse programa ele vai gerar um relatório, né, de elaboração obrigatória por parte da empresa. Esse PCMCO, ele é um projeto para melhorar a qualidade de vida do empregado, né, e deve contemplar todos os colaboradores da empresa. Então, ele vai propor um planejamento e uma implantação desse programa de promoção da saúde, prevenção de doenças em ambientes de trabalho, né. Então, isso que é exigido, né, pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. E ele é composto por consultas médicas, exames subsidiários,
atividades de educação em saúde, acompanhamento do estado de saúde dos empregados atendidos, com enfoque preventivo, né? O que acontece com vocês lá dentro da empresa também. Então, esse programa, ele conta com 5 exames, né? O exame admissional, realizado antes, né, do empregado assumir suas funções. O exame periódico, né, que é realizado em intervalo de tempo variável, de acordo com o risco, com o setor, né, as atividades que desempenha, se o profissional está exposto a algum tipo de risco, né, também com a faixa etária, o tipo de periculosidade, né, se está exposto a alguma periculosidade, insalubridade também. Aí se faz exames periódicos aí num tempo específico para cada caso. O exame também no retorno ao trabalho, né, realizado no primeiro dia do retorno do empregado ausente por 30 dias ou mais, por estar enfermo, por acidente de trabalho ou por licença maternidade, por exemplo. Quando esse funcionário muda de função, né, também é um exame que é feito. Caso, né, a função ou setor a mudança, né, desse setor vai implicar na sua exposição aos riscos diferentes daqueles aos quais ele já estava exposto anteriormente. Aí também é feita essa mudança, esse exame na mudança de função. E quando no processo de demissão, né, os exames demissionais, realizado nos 15 dias que antecedem o desligamento do trabalhador da empresa. Além desse programa de controle médico e saúde ocupacional, tem-se o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, chamado de LTCAT. Então, no caso do PPRA, todos os empregadores e instituições, né, que admitam empregados vão estar obrigados a elaborar e implementar esse programa, também previsto nas NRs do Ministério do Trabalho, né? Então, esse programa ele vai consistir em ações que visam a preservação da integridade e saúde física dos trabalhadores, né? Através da antecipação, reconhecimento, a avaliação e controle das ocorrências de riscos, né? Porque já foi feito um programa, né, de prevenção, o próprio nome já está dizendo, riscos que existem, né, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, considerando, então, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Enquanto que o laudo técnico, ele é obrigatório e também deve ser atualizado anualmente, né? Então, o não atendimento desse dispositivo legal expõe a empresa a multas por parte da Previdência Social e deverá estar em concordância, então, com o programa de prevenção e com o programa de saúde ocupacional, né? Não podendo substituir e nem ser substituído por eles. Então, assim como a gente viu a questão todos os programas que se atentam à segurança dos alimentos, também tem os programas para saúde do trabalhador, né? Funciona da mesma forma. As normas técnicas relacionadas à saúde e à segurança no trabalho. Então, essas normas regulamentadoras, né, elas são conhecidas como as NRs, que vocês já comentaram e que têm conhecimento, e elas vão regulamentar e fornecer as orientações para todos esses procedimentos. Então, as NRs, elas funcionam da mesma forma que a legislação para os alimentos, né? Sejam eles da Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, ou sejam elas do MAPA, né, normas e decretos, enfim, né, funciona da mesma forma. Então, trabalham, né, juntamente com os anexos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A aplicação dessas regras vai ser obrigatória, então, por todas as empresas. Dentro dessas NRs, dessas normas, né, existe a norma regulamentadora que delibera o uso dos equipamentos de proteção individual, né, suas características,
suas propriedades, que são os EPIs, tão comentados e utilizados e necessários. Então, como vocês sabem, o EPI ele é um equipamento ou um dispositivo ou um produto, né, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra os riscos ao qual o trabalhador está exposto no desempenho de suas funções. Então, para garantir a segurança no desempenho de atividades que envolvam algum risco à saúde do empregado, alguns procedimentos devem ser seguidos, como exemplo, a empresa ter a obrigação de fornecer o ambiente adequado para os funcionários. Os funcionários devem ser capacitados e estar cientes da situação, né, do potencial de risco da saúde no ambiente de trabalho, por exemplo. Se for necessário, os funcionários devem utilizar os EPIs, né, fornecidos pela empresa, né, de acordo com cada atividade que ele vai desempenhar. E esses funcionários devem seguir, então, as orientações da empresa em relação a esses procedimentos de segurança. Então, a empresa deve fornecer aos empregados, né, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação, funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Cabe ao empregador adquirir o seu equipamento adequado a esse risco, né, de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente equipamentos aprovados pelo órgão nacional competente, né, em matéria de segurança e saúde no trabalho. Não dá para ficar dando qualquer tipo de equipamento lá sem controle nenhum, né, sem aprovação nenhuma. Orientar e treinar o trabalhador sobre esse uso adequado, guardar, né, o armazenamento, né, e a conservação do equipamento é uma responsabilidade de quem está usando, no caso do trabalhador. Substituir o equipamento imediatamente quando ele for danificado, né, ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho, então, qualquer irregularidade observada. E ao empregado, então, tudo isso que a gente falou antes, cabe a ele usar esse equipamento para a finalidade que se destina, né, de forma correta, responsabilizar-se, então, pela condição e conservação desse equipamento, comunicar ao empregador qualquer alteração, né, que torne esse equipamento impróprio, né, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado desse. Então, todos os envolvidos aí têm suas responsabilidades. Quais que são os EPIs? Proteção dos olhos e face, proteção da cabeça, proteção para membros inferiores, proteção do tronco, né, proteção respiratória e proteção para membros superiores. Então, todos esses são EPIs, né, para o nosso corpo inteiro, de acordo com a função, né? Talvez em algum momento precisa se utilizar um tipo, em outros momentos, vários EPIs diferentes, né, para a atividade que está sendo desenvolvida. E aí, uma outra informação também que eu trouxe para vocês, sobre o transporte, né, a movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, para a movimentação dessas cargas, né, por equipamentos, alguns cuidados também devem ser tomados. A questão de todo equipamento deve ser indicada, né, em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Os carros manuais para transporte, né, devem possuir protetores às mãos. Para a operação de equipamentos de transporte, né, com força motriz própria, com empilhadeiras, o operador deverá receber treinamento específico, né, que habilitará nessa função. Os equipamentos de transporte, né, deverão possuir buzina. Nos locais fechados ou pouco ventilados, né, emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras, por exemplo, deve ser controlada também, né, para evitar a concentração acima dos limites permitidos nesse ambiente de trabalho e consequentemente, aí poder gerar algum tipo de acidente com os demais envolvidos, né?
Em relação, aqui eu trouxe, são 2 slides que fala sobre o carregamento, a movimentação manual de cargas, né? E aí ele traz algumas informações para vocês a respeito das distâncias e dos pesos. Eu vou deixar esse material aqui mais para vocês lerem depois como um material complementar, tá? Como curiosidade. Ele fala muito sobre larguras, as dimensões, né? Então, deixo aqui mais é um caso mais específico que deixo para vocês lerem. Uma outra coisa importante em relação a esse carregamento, né, desses materiais pesados, esses produtos pesados, uma coisa importante é que os pisos, por exemplo, do local onde esse produto está sendo levado, né, transportado, então deverá ser constituído de um material não escorregadio, obviamente, né, sem aspereza, mantido em perfeito estado de conservação, isso seria o ideal, né, sendo que deve ser evitado o transporte manual, por exemplo, de sacos em pisos escorregadios ou molhados. Então, a empresa também deve providenciar a cobertura apropriada dos locais, né, de carga e descarga dessas sacarias, por exemplo. O peso desse material, da matéria-prima ou do produto acabado, por exemplo, ele não pode exceder a capacidade de carga calculada para o piso, né? Então, isso também é algo bem importante que deve ser avaliado pela empresa quando vai destinar um determinado local lá para ser um depósito, né? Tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, por exemplo, né? Sendo que esse material, né, também deve ser disposto a fim de evitar a obstrução de portas, equipamento contra incêndio, saída de emergência. Então, isso também faz parte aí de toda essa segurança aí do trabalhador. Então, como eu falei para vocês, cada empresa tem as suas particularidades, né, a sua realidade, tanto de empregador, quanto funcionário, quanto matéria-prima, quanto produto. Então, essas regras, elas são muito gerais, né, generalistas, assim, para todas as empresas, assim como a gente viu outras normas aí para alimentos, né? A norma existe, a regra existe. Algumas empresas conseguem colocar isso tudo em prática, né? Outras nem tanto. E elas conseguem também, a partir dessas normas regulamentadoras, e adaptando a sua realidade dentro da empresa, né? Então, é importante esse conhecimento, é importante saber, principalmente, né, que isso existe, né? Normas, leis, sejam elas de saúde e segurança do trabalhador, sejam elas de alimentos, a gente nunca vai sabê-las de cor, né? Lógico que quando você trabalha muito com isso, você vai saber que aquilo pode ou não pode. Mas as regras estão lá, as NRs estão lá, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente sabe que tem aonde buscar, né? Mais importante, às vezes, do que saber exatamente o que está sendo dito lá, ou de um determinado conteúdo específico, saber ele, decor, enfim, é saber onde procurá-lo, né? Então, quando a gente fala um pouco de leis, né, dessas normas, isso fica meio maçante, mas é importante que vocês se atentem a essas informações para que, quando precisar, vocês sabem onde buscar, né? Que isso pode vir a acontecer aí na vida profissional de cada um de vocês, tá? E como trabalhador também é importante saber tudo isso, né? Obviamente. Tá, gente? Então, sobre saúde e segurança do trabalho, mais ou menos o que eu tinha para passar para vocês era isso. Na semana que vem, como eu falei, a gente vai falar sobre a garantia da qualidade, gestão da qualidade da empresa, onde engloba tudo que a gente já viu, e vamos falar um pouquinho também sobre certificações da empresa, para vocês terem uma ideia e um conhecimento de como é esse processo. Certo? Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguma dúvida? Estamos entendidos?
Professora, a prova de leite é na segunda-feira? Sim, é isso mesmo. É isso que eu queria ter falado para vocês. Na segunda-feira, a gente tem uma atividade avaliativa da unidade curricular de leite e derivados. Eu não montei ela ainda. Vai ser alguma coisa com... Não sei se eu vou fazer online ou se é para vocês responderem. Vou ver ainda como eu vou fazer. Mas é segunda-feira, tá? Vocês já têm outras atividades que vocês fizeram. E aí essa vai ser a última que nós faremos. Certo, gente? Certo. Então, desejo para vocês uma boa noite, bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição. O material está no Classroom. Vou postar a aula de hoje lá também, se eu conseguir subir o vídeo, tá? Caso não... lembrando que a aula de ontem, né, eu avisei lá, infelizmente eu não gravei, porque caiu a conexão aquela hora. Mas, caso vocês precisem, só me mandar mensagem, mandar e-mail, que eu vou ajudando vocês aí em algum assunto que ficou pendente. Tá, gente? Bom final de semana, descansem e até segunda-feira. Beleza, Amém. boa noite. Para você também. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite e bom Obrigada. final de semana para vocês. Você também, Gilmar. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Boa noite.